Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai fundo, mas muito fundo mesmo, naquilo que nos faz ser quem somos. A gente vai explorar o espírito humano, sabe? Aquela parte mais íntima do nosso ser, aquela centelha que nos conecta diretamente com o Criador. E para a gente já começar a pensar junto, fica aqui uma pergunta que é fundamental. O que é que realmente define um ser humano? Será que é só o corpo? A mente? Pelo que tudo indica, a resposta está numa dimensão bem mais profunda do que a gente costuma pensar, além do físico e do psicológico. Olha só o nosso roteiro de hoje. Ele está dividido em três momentos principais. Primeiro, a gente vai lá na origem de tudo, no sopro divino. Depois, vamos entender o conflito que acontece dentro do espírito, essa luta entre pecado e santificação. E para fechar, a gente fala do propósito maior de tudo isso, a regeneração e a adoração. Então vamos lá, começando pelo começo, literalmente. Vamos voltar lá na criação para entender de onde veio o nosso espírito. E aqui, gente, a gente tem um momento que é, uau, crucial. Pensa bem, o resto da criação surgiu com uma ordem, um haja luz, haja isso. Mas o ser humano não. A vida humana foi diferente, foi um ato pessoal, íntimo de Deus. É esse sopro divino, esse fôlego da vida que deu origem ao nosso espírito. Então, o que a gente entende daqui? O espírito, essa parte nossa que não é material, e é ela que nos permite ter comunhão, um relacionamento direto com Deus. É de fato a nossa essência mais profunda, sabe? O centro da nossa vida, de onde tudo flui. A vida passa para a alma e, por fim, se expressa no nosso corpo. Agora, aqui entra um ponto bem interessante, a relação entre alma e espírito. A Bíblia descreve essa separação como uma divisão tênue. Ou seja, não são a mesmíssima coisa, mas estão mas tão entrelaçados que é quase impossível para a gente conseguir separar um do outro. Essa conexão é tão profunda, mas tão profunda, que só algo sobrenatural mesmo, como a palavra de Deus, que é descrita como uma espada afiada, consegue penetrar e fazer essa distinção. Isso só confirma pra gente que, apesar de estarem coladinhos, alma e espírito são, sim, duas partes diferentes da nossa natureza. Muito bem, vamos agora para a nossa segunda parte. A gente vai ver como essa dimensão espiritual é afetada pelo pecado e, claro, pelo processo de purificação que a gente conhece como santificação. Sabe, muitas vezes quando a gente pensa em pecado, vem logo na cabeça coisas do corpo, né? Mas é fundamental a gente entender que existem pecados que nascem lá dentro, direto no espírito. Coisas como orgulho, arrogância, inveja. Eles podem até parecer mais sutis, mas, nossa, os efeitos são devastadores, do mesmo jeito. Isso nos leva a uma conclusão importante. A verdadeira batalha contra o pecado não é superficial. Não é só sobre o que a gente faz por fora. Ela começa lá no fundo, nas profundezas do nosso ser, nesse núcleo espiritual que a Bíblia chama, muitas vezes, de coração. E o caminho da santificação, da redenção, é exatamente isso, uma transformação de dentro para fora. Olha que interessante a ordem. Tudo começa no espírito, nesse nosso núcleo. Daí transforma a alma, ou seja, nossa mente, vontade, emoções. E só então, por último, é que isso se manifesta nas nossas ações, no corpo. E aqui, gente, tá o pulo do gato, a chave para essa vitória. Não é sobre ter mais força de vontade, não é sobre se esforçar mais e mais. A vitória de verdade sobre o pecado vem de uma dependência completa, total, da graça de Deus agindo em nós. Bom, chegamos na nossa última parte. Agora a gente vai conectar tudo isso, um espírito renovado, com o seu propósito maior, o seu objetivo final, a adoração verdadeira, a adoração autêntica. E qual é o ponto de partida para essa jornada toda? É uma experiência espiritual que a gente conhece como um novo nascimento. É um ato de Deus que regenera o nosso espírito, nos dá uma natureza completamente nova e nos coloca de volta no caminho do seu propósito. E que propósito é esse? Jesus deixa isso claríssimo aqui. A adoração que Deus procura não tem a ver com rituais, não tem a ver com o lugar onde a gente está, tem a ver com uma conexão genuína, de verdade, que acontece onde? Lá dentro, no espírito. Olha só o contraste que Jesus apresenta. A mulher samaritana estava presa a uma ideia de adoração geográfica, né? É nesse monte ou naquele, mas Jesus mostra para ela que a adoração que Deus realmente quer é interna, é sobre a condição do nosso espírito e sobre estar alinhado com a verdade.
Não é sobre o lugar, é sobre o coração. No fim das contas, a adoração mais pura não vem de coisas grandiosas, de uma performance impecável. Ela vem da humildade. Como diz o Salmo, um espírito simples, quebrantado, sincero. Esse é o verdadeiro altar de onde sobe a adoração que agrada a Deus. Então, vamos amarrar as pontas aqui. O que a gente tira de mais importante dessa nossa conversa? Primeiro, o Espírito é um presente de Deus para a gente poder se relacionar com ele. Segundo, a santificação é um processo que começa dentro da gente e vai para fora, e não o contrário. E terceiro, para adorar de verdade, a gente precisa de um espírito regenerado. É o ponto de partida de tudo. E para a gente fechar, fica uma reflexão para levar para a vida. Se o espírito é o centro de tudo, a nossa conexão com o divino, a grande pergunta que fica é: como é que a gente tem nutrido o nosso espírito no dia a dia? O que temos feito para cuidar dessa parte tão essencial?